começar, você dá um toque. Pode mandar. Bom, boa tarde, companheiras. Sou Pablito, sou membro do Comando de Greve, trabalhadores da USP. Também sou integrante do movimento Nossa Classe. Nós já estamos completando mais de 75 dias da nossa greve aqui na Universidade de São Paulo, né? Desde o seu primeiro dia, a gente tem bastante orgulho de saber que não é uma luta que se dá apenas em torno da questão salarial, ainda que o salário seja uma questão fundamental, uma vez que os trabalhadores na nossa sociedade dependem do salário para conseguir sustentar a sua própria sobrevivência, a sua família, né? Mas ao longo de vários anos, aquilo que foi construído aqui na USP como parte de uma tradição da carreira foi mantido também nessa greve, que já é a maior greve da história da USP, com ações baseadas no seu método, como foi o trancaço que nós fizemos na semana passada, mas do seu conteúdo é uma luta que transcende muito a questão social, né? Isso porque nós entendemos que justamente na sociedade capitalista, aquilo que às vezes os trabalhadores conseguem arrancar com uma mão através das suas greves, compondo seus salários e tudo mais, a classe dominante justamente tenta arrancar pela via uma através da inflação, do aumento do custo de vida, né? E ao longo dessa a gente tem tido uma série de medidas, como por exemplo, né, para além da questão salarial, que extrapolam questões que dizem respeito apenas aos trabalhadores dentro da própria universidade, né? Como por exemplo a questão da estrutura de poder, em que nós estamos fazendo inclusive um chamado a lutar para botar abaixo a estrutura de poder que nós temos nessa universidade, que permanece praticamente a mesma desde quando ela foi fundada, na década de 30, levantando a estatuinte livre e soberana, o fim da dissolução do Conselho Universitário, né? Um governo já composto pelos três setores da universidade, né? Uma vez que a reitoria está dizendo que não consegue administrar a universidade sem provocar a tamanha crise que a gente está passando hoje, que ela passe a administração diretamente da universidade às mãos dos trabalhadores, dos estudantes, dos professores, que na nossa avaliação só poderia se dar através de um governo tripartite, composto pelos três setores, em que decidisse democraticamente todos os rumos de tudo que é feito aqui na universidade. Isso é um passo naquilo que a gente considera que é um processo mais profundo que deve acontecer de democracia, que diz respeito inclusive a levantar demandas que não são de setores somente que estão dentro da universidade, como a questão do fim do vestibular, né? E inclusive o tema das próprias cotas raciais. Nós sabemos que todos os anos, aqui na universidade, mais de 170 mil estudantes se inscrevem para o vestibular da USP, né? Mas apenas 11 mil estudantes conseguem entrar aqui na universidade. A maioria da juventude fica do lado de fora, né? Relegada aos piores postos de trabalho, sem condições de estudar numa universidade como a USP, e na sua maioria a pagar mensalidades altíssimas nas universidades privadas. Então, agora mesmo, em meio à nossa greve, a reitoria tentou realizar aqui a todo custo a feira de profissões, né, com um discurso demagogo, prometendo profissões, inclusive, escola pública e particular, né, a partir do momento que ingressassem na USP, quando na verdade a gente sabe que para a imensa maioria dessa juventude não está dada a condição de poder escolher uma profissão, porque vagas que existem aqui dentro da universidade são para pouquíssimos. Isso também se liga à luta que nós levantamos em meio à nossa greve por mais verbas, porque a gente acha que para que essa juventude possa entrar na universidade, né, que para nós, através do fim do vestibular, garantindo vagas presenciais para todos, vai ser necessário contratar muito mais trabalhadores, expandir muito mais a universidade, contratar mais professores, garantir vagas presenciais e tudo aquilo que decorre do aumento de vagas, para que essa população toda que está aí fora, a juventude principalmente, possa estudar numa universidade como a USP. No vestibular, né, e questão da luta por mais verba, nós sabemos que não é só a educação sendo precarizada. Basta ver o ensino fundamental, o ensino médio, que inclui a maior parte dos filhos da classe trabalhadora na escola pública. Então, por isso, para nós também está colocado como parte da nossa defesa da educação. Se trata de uma greve em defesa da educação, né, contra o projeto elitista e privatista que a reitoria tem, defender mais verbas para o conjunto da educação pública, que vem passando por um processo de precarização bastante grave, duro, que se reverte seja nas péssimas condições de trabalho dos professores, seja na qualidade de ensino que é oferecida à maior parte da juventude trabalhadora e do povo pobre.
Uma outra questão que a gente tem levantado também muito durante a nossa greve vai no sentido de tentar avançar para uma unidade mais profunda entre os trabalhadores efetivos e terceirizados. Então, em meio à crise econômica, essa crise orçamentária da universidade, a reitoria tem descarregado nas costas não somente dos trabalhadores efetivos, dos estudantes, dos professores, essa crise pela via do arrocho salarial, congelamento da contratação, mas está impondo que os terceirizados, inclusive, que são a maior parte da população que mora no entorno da USP, né, em favelas como a São Paulo, Sapé, Rio Pequeno, Jaguaré, né, já vivem em péssimas condições de vida, sem saneamento básico, sem atendimento de abastecimento de água, sofrendo com as chacinas policiais, a repressão da polícia nas favelas aqui, e são também a maior parte dos setores negros que compõem a universidade. São os terceiros. Então, a reitoria está impondo a esses setores que já são os mais precarizados, os mais oprimidos, inclusive na sociedade, que paguem a chamada crise orçamentária da universidade com empregos, porque está demitindo pelo menos 30% dos trabalhadores terceirizados em várias unidades, e isso nós temos muito orgulho de levantar como uma demanda da nossa greve, que é contra as demissões de terceirizados, pela efetivação de todos esses trabalhadores terceirizados, que é a condição para que eles tenham iguais direitos e iguais salários aqui na universidade. Agora, hoje, por exemplo, uma das questões que nós estamos levantando com muita força é bater a ofensiva que tem sido feita contra algumas unidades que estão na greve, que vem passando por um processo de sucateamento, Centro de Saúde Escola Butantan, com fechamento inclusive de vários hospitais aqui na própria região. Então são demandas que não atingem somente os trabalhadores e estudantes da universidade, né, mas dizem respeito inclusive a que tipo de projeto de universidade a gente luta. Porque o HU vem passando por um processo também de escateamento, onde faltam funcionários, faltam médicos, faltam equipamentos. E quem mais sofre com isso é justamente a população que mais depende do serviço público de saúde, que é a população pobre e trabalhadora daqui da região do Rio Pequeno. Então, Rio Pequeno e da Zona Oeste, né? Então a nossa luta em defesa da saúde também aí então que nós temos levantado com muita força, porque nós não queremos defender o hospital para que ele atenda apenas os estudantes, os trabalhadores aqui, mas que ele possa prestar um serviço, um atendimento de qualidade à população como um todo na região. E para isso é necessário contratar mais funcionários, contratar mais médicos, ampliar o hospital, reabrir os hospitais, inclusive da região que foram fechados, centenas de leitos, inclusive, que foram perdidos, né? E para nós é uma luta importante, que é uma porta de diálogo com as demandas mais sentidas da população, que, como eu disse, aqui dentro da universidade, lutando junto conosco, né? Por último, enfim, em relação à questão da saúde, o ato que nós tomamos há alguns dias, inclusive, uma atitude que foi fazer uma caravana de doação de sangue, né? Que para muitas pessoas poderia parecer um detalhe, mas que para nós tinha um significado muito grande, que era que enquanto o governo, né, o Alckmin, que declarou agora para fins eleitorais uma fortuna de mais de R$1 milhão no seu próprio nome, a reitoria que dentro da universidade integra, né, os setores que recebem salários altíssimos, né, de R$26 mil, como é o salário do reitor, e colocam inclusive o conhecimento da universidade, né, cada vez mais a serviço dos empresários. A doação de sangue que nós fizemos tinha um sentido que era a defesa da saúde, né, e mostrar para a população que se os reitores e o governo doassem empresários, assegurando inclusive que a universidade tivesse a serviço desses lucros, os trabalhadores queriam doar o seu sangue em defesa da saúde e da educação e pela... Né? Isso foi uma atitude simbólica, mas que expressava de maneira muito forte esse conteúdo que eu queria dar para a nossa greve, que é combater de fato uma pressão de que os trabalhadores lutem apenas pelo salário e não dialoguem com as demandas mais sentidas do povo. E por último, não queria deixar de falar do percorreu a nossa greve, né, que a gente levantou também nas nossas assembleias, fizemos atividades de greve, inclusive em relação a isso, que é a questão a serviço do que o conhecimento do Estado, né? Nós achamos que o conhecimento da universidade deveria estar colocado a serviço da população, do povo pobre, né? Porque é um absurdo que numa universidade onde se formem os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, o nosso povo viva em condições precárias de moradia, sem saneamento, né?
quando a gente acha que, enquanto esses engenheiros e esses arquitetos, por exemplo, trabalham para as grandes empreiteiras que, inclusive, financiaram agora as candidaturas, né, de vários partidos à ordem, que ganharam rios de dinheiro com a Copa do Mundo, né, que enriquecem a custa da miséria do povo, né. Na nossa opinião, a universidade também não é neutra em relação a isso. O seu conhecimento deveria estar colocado a serviço de pensar, por exemplo, um plano de dias populares para garantir casas para todos, para garantir saneamento, para garantir abastecimento de água, para garantir transporte de qualidade, saúde, educação. Tudo que, inclusive, os profissionais aqui na Universidade de São Paulo são formados, na nossa avaliação deveria se reverter a serviço dos interesses do próprio povo. E por último, como eu falei, uma questão também que na nossa avaliação é parte da luta nossa dos trabalhadores, é a luta que nós levantamos, inclusive, na nossa Assembleia, foi um repúdio completo ao massacre que vem sendo feito, inclusive, em outros países contra povos oprimidos, os palestinos, né? E tomamos essa questão com muita importância porque, na nossa avaliação, também só pode vir da classe trabalhadora assumir nas suas mãos a luta para que não ocorra mais isso com povos no mundo todo, e nesse caso, contra o massacre do Oriente Médio no território palestino. Eu digo isso porque a gente também, a classe que nós estamos combatendo aqui no estado de São Paulo, é uma classe que se unifica nacionalmente, uma classe dominante, que seja no nosso país ou internacionalmente, só tem a oferecer para o povo mais miséria, mais opressão, mais desemprego, e que, portanto, só pode vir da mão dos próprios trabalhadores a superação de toda a situação que nós vivemos.